Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult novamente. Nesse vídeo a gente vai continuar as análises que a gente está fazendo das empresas que já lançaram seus releases, seus balanços do segundo trimestre de 2020. Se você não está acompanhando, não esquece de pegar lá o link no card, onde a gente fez uma playlist chamada Balanço Bizu. E lá estão os balanços já analisados de WEG, de Ambev, de Vale, de Petrobras, de diversas empresas aí da nossa B3, e que você pode dar uma olhada lá e conferir todas as análises. Mas agora a gente vai falar especificamente de 4 empresas aí que muita gente investe, que são a Gerdau Metalúrgica e a Gerdau, a Klabin e a Braskem. Então, se você tem interesse nesse tipo de análise, fica com a gente até o fim para você entender qual é a relação que elas têm, não somente entre elas, mas também com as outras empresas do ramo do mesmo segmento, do mesmo setor, como a Vale, por exemplo, como a Duratex, como outras empresas que nós já analisamos e que estão nesse mesmo setor, e que você vai poder comparar as empresas principalmente essas empresas que vendem commodity ou coisas do tipo, e que são empresas que sofreram bastante com essa crise, mas que a gente sabe que tem bastante gente que investe, bastante gente que gosta e que pode aí estar de repente num momento bom, se você acredita nessa virada de economia aí, se você acredita que as coisas já vão melhorar. Então vamos começar aqui a nossa análise falando um pouco delas. A Gerdau, fundada em 1901, 119 anos, também referida como Grupo Gerdau, é uma empresa siderúrgica brasileira regida sob a forma jurídica da sociedade anônima, possui operações industriais em 12 países. Aí fala um pouco da história, mas uma das coisas mais importantes que nós temos aqui, quem é que é responsável, quem é que é o fundador? Sérgio Gerdau. Quem é que é o proprietário? Metalúrgica Gerdau. E a Metalúrgica Gerdau tem um outro código, um outro ticker na bolsa. Note que essa aqui vai ter o ticker GGBR, a Gerdau, e o ticker GOAL é a Metalúrgica Gerdau, que aí é uma empresa de participações, detém uma participação do controle da Gerdau, que é a primeira. Então uma é a Gerdau Participações, que é a Metalúrgica Gerdau, a outra é a Gerdau em si, e aí você pode mais ou menos pensar como Itaúsa e Itaú, tá? Então também aí 2 empresas muito grandes. Braskem, empresa brasileira no ramo petroquímico, produtora de resinas termoplásticas com 40 unidades industriais em 4 países, é a maior do seu segmento nas Américas e a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos. Que nome difícil. Aqui o código, fundado em 2002, e aí a gente vai agora falar da nossa 4ª empresa, a Klabin. Klabin, empresa brasileira, maior produtora e exportadora de papéis do país, com foco na produção de celulose, papéis de cartões, embalagem de papelão ondulado, etc. E aí, a fundação dela é em 1899, 121 anos, 18 unidades industriais, sendo 17 no Brasil e ainda na Argentina, possui 3 unidades florestais, sendo no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Então, 4 gigantes da nossa bolsa, ainda muita gente investe nessas 4 empresas aí, por acreditar no setor de commodities, principalmente, e a gente vai então analisar o setor que ela está, que é o setor de materiais básicos, que nós já escolhemos aqui no nosso BI. Lembrando que se você quer acessar nosso BI, acessa lá o primeiro link da nossa descrição, o link do Telegram, mas também logo vai estar disponível no nosso site para você acessar diretamente o nosso BI. Aproveita lá a versão demonstração para você entender um pouco do que a gente já vem fazendo, mas também cadastra lá para você pegar a versão inteira, a versão full do nosso BI, que por enquanto está 0,800, mas logo você vai ter que sacrificar aí o seu bolso para poder acessar nossos BIs. Então aproveita, hein? Quais empresas que estão aqui dentro desse segmento? Vamos olhar aqui os setores. Tem madeira e papel, mineração, químicos e siderurgia. Dentro dos segmentos, aí tem vários, artefatos de cobre, madeira, minerais metálicos, papel, celulose, petroquímicos e siderurgia, a gente vai ver lá no BI daqui a pouco. E as empresas são essas aqui, né? Os nomes delas e o ticker delas. Então, Braskem, Duratex, Gerdau, Metalúrgica, Klabin, Paranapanema, Siderúrgica Nacional, Usiminas e Vale. Tá? A gente vai citar um pouco as outras empresas que a gente já falou. Daqui só que a gente não falou foi Duratex e Paranapanema, o restante a gente já falou. Então a gente vai citar e comparar essas empresas novas que a gente está colocando, que saiu os balanços, com as empresas que a gente já tinha. Então, começando aqui. Todas elas então, são do setor de material básico, tá? Se eu, aqui no meu BI, eu falando dos trimestrais, quiser olhar o subsetor, eu vou clicar aqui os 2 para baixo, eu vou ver o subsetor. Eu vou ver que tem mineração, ó, na mineração, nós podemos clicar aqui, nós veremos que tem a Vale. Então essa aí subiu, ó, falando da receita, subiu 13,18.
Madeira e papel, aí tem a Klabin e tem a Duratex. Ó. As duas, uma subiu um pouquinho, a outra caiu um pouquinho. Isso no anualizado, tá? Depois a gente fala desses trimestrais aqui. Químicos, nós temos a Braskem, que aí caiu um pouco. E siderurgia e metalúrgica, você tem aí 5 empresas, CSNA que a gente já falou, que caiu, a Gerdau e a metalúrgica Gerdau também caíram, a Usiminas a gente tinha falado caiu, e a Paranapanema também caiu, e aí foi a que mais caiu entre todas no anual, no trimestral aqui, comparado com o ano passado até deu uma leve subida. Tá? Então a gente vai deixar essa comparação com todas elas, para você entender, e vai falar das 4 em específico. Então, falando inicialmente da receita, das 4, a Klabin foi a que mais cresceu a receita aqui, tanto no anualizado quanto no trimestral, foi bem. Foi até melhor aqui no anualizado do que a Vale, por enquanto. A Braskem caiu 4,78 e as Gerdaus aí da vida, né? A Gerdau e a metalúrgica Gerdau, as duas caíram aí um pouco. Então, se você olhar aqui, a Gerdau, a Gerdau, que é a empresa que produz, ela tem aqui a 5,57 de queda, né, caiu de 39 para 37 bilhões. Vamos passar agora para o nosso BI, para o nosso painel, onde você vai conseguir analisar todas essas empresas e várias outras empresas que a gente já analisou lá no nosso canal, no nosso playlist de Balanço Bizu. Aqui no painel a gente começa falando que nós não fazemos indicação de compra ou de venda de qualquer ativo, de qualquer empresa, nós apenas analisamos. Você vê aqui no nosso painel, seleciona as empresas que têm o segundo trimestre de 2020 para você ficar já filtrado só com elas. Vem aqui no tipo de setor e você coloca materiais básicos, onde estão essas empresas que nós vamos analisar agora. E aí você vai ver que tem lá os códigos e os nomes das empresas, os segmentos que tem, os subsetores que tem. Então tem a Braskem, tem a Duratex, tem a Gerdau Metalúrgica, tem a Klabin, Paranapanema, Siderúrgica Nacional, a CSN, e tem aqui a Usiminas e a Vale, que a gente já analisou. Indo para a nossa análise, vou clicar aqui e vou colocar em geral trimestral, que é o que eu quero olhar primeiro. Vamos começar aqui pela receita líquida, quais cresceram mais. Se você olhar aqui, estamos olhando pelo setor materiais básicos, caiu na média 1,41. Se você descer aqui, você vai para o subsetor, e aí entre eles a mineração, que é a Vale, subiu um pouquinho, 3,18. Madeira e papel, tem a Klabin e a Duratex, aí uma subiu, a outra caiu. Químicos, nós temos a Braskem que caiu, 4,78, e aí siderurgia e metalurgia, você tem aí algumas empresas, CSN, a Gerdau Metalúrgica e a Gerdau Participação, né, metalúrgica Gerdau, a siderúrgica e a metalúrgica, né? E temos aqui a Usiminas e a Paranapanema, que foi a mais, caiu aqui no comparado do anualizado. Se olharmos aqui a comparação com os trimestres, ela até subiu um pouquinho, né? Olhando no geralzão, a que mais subiu aqui, né, no trimestral foi a Klabin, subiu até mesmo, melhor ainda nos trimestrais, mas no anualizado subiu um pouco também. A Vale também foi uma que tinha subido também bem forte, né, nos trimestrais, subiu um pouquinho aqui no anualizado. A que mais caiu de todas aqui foi a Paranapanema. A Gerdau da vida aqui, ela caiu a 5,57, também bastante. A Braskem 4,78 também deu uma boa queda. A Klabin, das 4 que a gente está analisando agora, é a única que teve aí uma ascensão. Então, em termos de receita. Em termos de EBITDA, é o lucro operacional. Aí, novamente, a Vale e a Klabin ficaram mais aqui em cima, né? A Vale ficou bem melhor. A Braskem ficou ruim. A Gerdau aí caiu 10%. Se olharmos aqui o lucro, veremos que a Vale subiu, estava com prejuízo, passou para lucro. A Gerdau caiu. A Braskem caiu também bastante, né? E a Klabin também, uma queda muito, muito forte, muito importante. Em relação ao primeiro trimestre, elas até subiram, tá? Para vocês terem uma ideia em relação ao primeiro trimestre de 2020, mas em relação ao trimestre passado, ao mesmo período do ano passado, a queda foi gigantesca, em torno de caixa, geração de caixa. Aí sim, essas empresas geraram bastante caixa, estava com caixa negativa, passaram por caixa positiva, a maioria delas, então isso aí foi um bom sinal. Vamos começar aqui olhando nossas empresas, então, começando pela Klabin. Aqui olhando na análise do segundo trimestre, a Klabin tinha um prejuízo muito grande, aí ela melhorou esse prejuízo bastante, então teve um bom aumento aí, mas em comparação ao mesmo período do ano passado, o segundo trimestre de 2019, a queda foi muito grande, né? Era lucro, passou por um grande prejuízo ainda. Se nós olharmos aqui o anualizado, né? O analisado pego aqui o anual de 2019, que já está completo, e pego aqui os últimos 4 trimestres, que passa a ser o anualizado de 2020. E aí você vai ver que, ó, isso aqui está refletido aqui embaixo. Ó.
um pequeno prejuízo, pequeno lucro, lucro maior, depois um gigantesco prejuízo, depois um prejuízo menor. Com isso, tirando esses 2 trimestres aqui, colocando 2 trimestres de 2020, o anualizado de 2020 ficou gigantescamente negativo, em 2,6 bilhões. Então aí a empresa passa a não ter lucro. Né? Se a gente for comparar a situação dela no anualizado, né, no anual, nos fundamentos totais, aí a gente vai ver que a dívida dela vem crescendo, essa linha aqui é a dívida bruta, essa linha de baixo é a dívida líquida. A diferença entre elas é o caixa, e o caixa dela não mudou muito. Então, ela está com uma dívida líquida sobre EBITDA bem grande, no geral a gente coloca aqui o máximo de 3 e está 4. Aqui maior ainda, no máximo 1, aqui está 9, então está bem grande. Como está com prejuízo, o ROI fica negativo, o ROI ainda está positivo. Comparando com o ano passado, é uma queda bem grande no seu anualizado, a receita subiu um pouquinho. Comparando com os últimos 5 anos também, a receita teve uma boa queda, os outros números não tiveram até alta, né? A margem negativa. A receita dela não para de subir, isso é bom, porém a sua margem, né, a sua margem EBITDA vem se mantendo ali em torno de 47%, que é muito bom, porém a sua margem líquida, que é a última linha lá, está bem ruimzinha. Lembrando que isso aqui a gente está sempre falando do lucro não descontado, tá? O lucro total, não estou fazendo só com descontado não. Olhando aqui o fluxo de caixa e o lucro, ó, você vê que teve um lucro grande aqui, aí caiu, agora ficou negativo e o caixa passou a ser positivo. Então, é uma empresa aí que não está com números muito bons, né, no anualizado. Olhando agora aqui a Braskem, fazendo análise da Braskem, eu terei uma melhora no seu prejuízo, né? Você vê que ó, tem receita, tem lucro bruto, resultado bruto aqui, ó, receita, você tira os custos, fica um resultado bruto que já é pequeno, você vê que daqui para cá já tem uma queda gigantesca, o EBITDA ainda sobra alguma coisinha, depois é prejuízo, prejuízo bem grande. Então você vê que a empresa, comparado ao trimestre passado, primeiro trimestre, foi melhor, comparado ao mesmo período do ano passado, foi infinitamente pior, muito ruim, e no anualizado ela tinha um prejuízo, já aqui no ano 2019 passou por um prejuízo ainda maior. Você vê que é uma queda constante aqui que tem coincidido com a queda do sua cotação até aqui. Agora melhorou um pouquinho o prejuízo, né? Melhorou um pouquinho também a cotação. Então a Braskem aí sofrendo bastante aí com essa crise, já vinha sofrendo já e agora sofrendo ainda mais. Já em termos de fundamentos, no longo prazo, ó, caixa dela ainda tem alguma coisa de caixa, o azul mais claro, mas o prejuízo, ó, o lucro, ó, vem se transformando em prejuízo já faz tempo. Dívida líquida sobre EBITDA está horrorosa, né? Porque o EBITDA a gente viu lá que está bem pequenininho, né? Ó, 317, só bem pequeno o EBITDA, então a dívida grande, o EBITDA grande, tudo muito complicado para a Braskem. Né? A receita mais ou menos se mantém, mas o prejuízo vem sendo cada vez maior, né? Então isso vai trazendo complicações para ela no longo prazo. E aí a gente tem aí vários números até distorcidos aqui, porque patrimônio líquido negativo, com prejuízo, vai dar uns números totalmente distorcidos ali. E aí a gente vê aqui a próxima empresa, que é a Gerdau. E na Gerdau a gente vai ter números que são um pouquinho melhores, né? Aumento aqui no lucro no primeiro para o segundo trimestre, uma diminuição do mesmo trimestre do ano passado, o anualizado também caiu 24%, então tirando esses dois aqui, colocando esses dois aqui, houve uma queda de 24% no total, bem significativa, né? Já que esses dois aqui, esse primeiro e segundo trimestre estão representando mais do que o terceiro e quarto trimestre, por isso que eu gosto de ver o anualizado, né? Os trimestres mais importantes, ó, esse trimestre aqui é mais importante do que esses dois aqui. Então, se esses dois trimestres tiverem uma queda, o anualizado cai bastante. Vê que a curva de lucro dela também é bem baixinha, ó, já começa aqui com o resultado bruto também de 8 e pouco, que já é bem pouco. E aí no final ainda sobrou alguma coisa, pelo menos, nesse caso sobrou dinheiro, né? E aí olhando aqui o fundamento analisado, aí a gente vai ter que a receita não vem subindo muito, mas a margem deu uma boa melhorada, pelo menos, né? A margem EBITDA subiu bem e a margem líquida também subiu. E aí a gente tem aqui uma queda em relação a 2020 em todos os cenários, em relação aos últimos 5 anos também uma queda. O prejuízo dela já foi lá para trás, né? Agora ela vem recuperando aí, já passa a dar lucro. Aqui bateu nos 3,05, é mais ou menos a meta que a gente coloca, no máximo 3, aqui no máximo 1 está abaixo. ROI e ROIC também são baixos, estão abaixo da sua média aqui no caso de ROIC, um pouco acima no caso do ROIC. Tá bom, mas tá ruim, podia ser melhor, né? Só por último aqui, fazer a
a Goal, a participações, né, a metalúrgica, também um aumento aqui em relação ao trimestral, uma queda em relação ao mesmo período. Então, são números bem parecidos, né? Afinal de contas, são quase a mesma empresa, tem números muito parecidos em quase tudo. Né? E aí a gente vê que agora vem dando uma subida na cotação, porque o lucro também vem subindo. Então, é aí uma empresa que está, em termos dessas quatro aí que a gente das quatro está falando, as duas que são pertencentes ao grupo da Gerdau, estão bem melhores do que as duas que não pertencem ao grupo da Gerdau. Agora nós vamos passar para o próximo painel para dar uma comparada. Nós temos aqui ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, a margem, que é o lucro sobre a receita, e a dívida líquida, que é a dívida menos o caixa, sobre o EBITDA, que é o lucro operacional. Então aqui, olhando todas as empresas ao mesmo tempo, a gente vai ver que as empresas que têm o maior ROI, eu vou colocar aqui ó, a primeira receita líquida geral da galera, você vê que em 2018 subiu bastante a receita geral do grupo, né, desse tipo de setor. Depois eu descendo aqui para os 4 subsetores que tem, a mineração foi a que teve o maior aumento de receita, né, que é a Vale aí. Nós tivemos aqui o outro grupo, que é o grupo de químicos, que teve uma receita subindo até 2018, depois caiu. Depois aqui o grupo de siderurgia e metalurgia, que tem as 4 empresas lá, CSNA, Gerdau, Paranapanema e Minas, deu uma subida até 2018, depois caiu também. E madeira e papel, que é a Duratex e a Klabin, estão tendo também aí uma receita crescente. Tá? Então veja que entre as nossas empresas, as empresas que a gente quer analisar, comparando ela com todas as outras, a gente pode descer aqui para o segmento, depois descer para as empresas. A que tem a maior receita disparada é a Vale, né? Depois vem a Braskem, as Gerdaus aqui da vida, a CSNA e a Uzi Minas, e depois a Klabin e a Duratex. Então, se você quiser comparar as 4 que a gente está querendo comparar aqui em termos de ROI, a gente vai ver o seguinte, ó, a Braskem, Gerdau e a Klabin, se for comparar todos os ROIs, a que está com o maior ROI agora aqui ó, é a Gerdau. As outras estão com ROI negativo, por isso que nem aparece aqui os valores. Valores negativos acabam não aparecendo porque eu estou filtrando pelo zero ali. Quando eu quero ver a margem dessas empresas, aí eu vou ver também que, tirando a Gerdau que tem a margem positiva, as outras estão tudo com margem negativa, né? Então, também não tem muito o que comparar em termos de margem dessas 4 aí. E se eu quiser comparar a dívida, aí eu vou ver que tem aqui a Braskem que está com a dívida exorbitante, a Klabin está com a dívida acima de 300%, né, que seria o 3 que a gente diz que é o máximo, e a Gerdau está ali no limite de 3 praticamente. Então, a única que também está segurando, né? Se a gente olhar no geralzão de todas as empresas, aí também a gente tem a Paranapanema, também ruim, ainda pior do que, consegue ser ainda pior do que a Klabin, aí a gente está vendo que algumas empresas não estão boas. Né? Quando a gente olha para a margem em si, somente a margem, a gente tem ali Duratex, a Gerdau, a Vale com margem positiva, margem é a última linha, né? E aí você vê que a Gerdau tem uma margem que vem se mantendo ali em 5%, 3%, não tem passado muito disso. Vinha negativa, agora está boa. A Duratex, ela tem ali uma margem um pouco maior, de 8% a 9%. Já a Braskem e a Klabin, ali, margem bem ruim, já foram melhores no passado, agora está caindo bastante, principalmente com essa crise aí. A margem EBITDA da Klabin até vem se mantendo bem, mas a margem líquida não vem conseguindo segurar. Quando a gente passa aqui para o poder de lucro, então, é uma empresa que tem prejuízo, não tem poder de lucro positivo, tem poder de lucro negativo. Então, a mesma coisa, Paranapanema, Klabin, a Braskem, tudo poder de lucro negativo. Significa que se continuar assim, ela não vai ter dinheiro para te pagar dividendo, porque ela não está tendo lucro. O lucro é a distribuição do dividendo. Mas a Gerdau, sim, somente a Gerdau Participações, e aí a Vale e a Duratex também com algum poder de lucro ainda também para distribuir. Né? Então, você veja aqui, o poder de lucro dela, o preço sobre lucro da Goal, que é a Participações, ela vem subindo, o preço sobre lucro. Então, se vai subindo o preço sobre lucro, o poder de lucro cai. Isso está acontecendo também por causa dessa ascensão do lucro e ascensão do preço. Né? Já a outra tem um poder de lucro diferente, mas o preço sobre lucro também está em torno de 9 ali. Está bem maior, estava em 9, agora está 26, agora está 31. Então mudou bastante. Então você vê que a curva da Gerdau é muito melhor do que as outras curvas. Né? Se você olhar aqui a Klabin, ela está com prejuízo, então a curva dela ela tem ali um dividend yield de 3%, mas não tem lucro. Se você olhar a Braskem, também é a mesma coisa, tem ali um ROI
que na verdade está tudo distorcido, porque está negativo com negativo, está dando positivo, mas é negativo. E aí também você tem um dividendo de 3%, mas não tem lucro. E aí o que está acontecendo? Ó? Isso aqui é importante. Ó. Cotação caindo, lucro caindo, cotação subindo. Né? Lucro caindo, cotação subindo. Klabin, lucro caindo, cotação subindo. Né? Apenas a Gerdau aí que está com lucro acompanhando cotação. Então, essa é a pior coisa que pode acontecer, é você ficar pagando cada vez mais caro numa empresa que tem resultados cada vez piores. Mas aí fica a critério de cada um escolher suas empresas pelos critérios que vocês acham melhor. Eu não escolho empresa nesses patamares. Tentando olhar o poder de lucro futuro, para ver se tem salvação para alguma delas aí, a gente vai ver o seguinte, ó, a Gerdau da vida, ela tem um crescimento muito pequeno da receita, a margem também agora ficou positiva, mas a margem geral é muito baixa, né, comparando aí os últimos 5, 6 anos. Então não tem um crescimento previsto para a Gerdau, né, nem para a primeira Gerdau, a siderúrgica, nem para a metalúrgica Gerdau, que é aquela que está controlando. Em termos de Klabin, a situação é o crescimento da receita, mas com margem negativa, então um prejuízo futuro, se continuar do jeito que está, precisa mudar essa tendência aí. A mesma coisa com a Braskem, também tem até um crescimento de receita, porém, se a margem não ficar positiva, também vai ser só prejuízo ladeira abaixo. Então precisa reverter essa curva aí que está para baixo. Em termos de dividendo, empresa que não dá lucro não vai dar dividendo, ela pode até estar dando algum dividendo agora, igual a Braskem vem dando dividendo, no futuro se ela mudasse, ela mudaria também o seu dividendo, mas ela precisaria fazer uma reversão. A Gerdau também não tem condição de pagar e nem a Klabin. Então, se as empresas não mudarem suas perspectivas, não conseguirem mudar o que elas estão fazendo, essa curva aqui ascendente, aqui, que hoje está ascendente de dividend yield, vai acabar porque não vai ter mais lucro para distribuir. Tá bom? Então, a empresa precisa mudar o seu lucro para poder começar a distribuir dividendo. Como aqui está até de 2019, aqui a Klabin ainda tinha alguma coisa. Agora, 2020 já caiu, ela só precisa mudar essa tendência. E aí, fechando aqui, comparando todas as empresas, essas empresas que a gente está analisando, para ver se a gente consegue fazer uma precificação de acordo com os critérios famosos aí do Greenblatt, do Décio Bazin e do Benjamin Graham, que aumentou do Warren Buffett, do modelo de Gordon e do fluxo de caixa descontado, aí a gente precisa ver se essas empresas têm algum valor para dar no futuro. Né? E aí, com todas as comparações que a gente tem, a Braskem que está invertido o ROI, né? Paranapanema com ROI negativo, a melhorzinha aqui, a CSNA, que está com 10% de ROI, depois a Duratex. O ROIC, aí sim, está normal aqui da Klabin, aí é o maior que tem, por enquanto, o pior que é da Braskem, que é o ROIC, que é o retorno sobre o patrimônio total investido, seja patrimônio líquido mais o patrimônio de terceiro, né, que é empréstimo. Em termos de preço sobre lucro, aí as únicas que podem ter isso aqui são as que são positivas, negativas eu nem coloco aqui, então só tenho a Gerdau, a Duratex e a Vale, com algum poder de lucro e algum preço sobre lucro, né, no caso aqui a participações é melhor. Em termos de EV e EBITDA, eu tenho aqui a melhorzinha também, é a Gerdau, depois vem a Klabin, aí já baseado no lucro operacional, né? O EV é o preço de mercado, o valor de mercado menos a dívida, sobre o lucro operacional. Então aqui é preço sobre lucro, aqui é o preço ajustado sobre o lucro ajustado, mais ou menos isso. Então, você vê que aí a Gerdau é a melhor, depois a Klabin, depois a Minas, a piorzinha aqui, a Braskem e a Paranapanema. Dívida, aí só Vale, Duratex, aí que tem alguma dívida mais ou menos, a Gerdau também, da Klabin para cá já começa a ficar muito ruim, a Braskem, a Paranapanema, então é absurda a dívida deles, nesse patamar que a gente tem hoje, né, comparando com o EBITDA. Comparando com o PL também, a Paranapanema também está bem ruim, a Braskem também está ruim, a CSNA está ruim. Então, todas essas aqui estão ruins. Comparando a dividendo, ainda tem ali a Klabin e a Braskem distribuindo mais dividendo do que as outras. Fazendo aqui o nosso valuation, né, todos os critérios de valuation. A Gerdau aqui, o nosso valuation, ela deveria estar com valor abaixo em tudo. Né, pelo Graham devia estar 14 e está 17. Pelo modelo de Gordon nem tem uma previsão futura aqui de dividendo, então deveria estar negativo, né? Ainda bem que não fica negativo. E pelo valuation, pelo fluxo de caixa também, um valor muito baixo, muito difícil você conseguir precificar. Já a Gerdau aqui, a metalúrgica está melhor, né? Pelo menos no modelo de Graham ela passa, nos outros ela não passa, também fica o valor próximo de zero.
precisa reverter essa curva de lucro também para poder melhorar. Às vezes ela já vem revertendo, na verdade, só precisa firmar, né, pelo nosso critério lá. A Klabin aí está com 4,59 de cotação, mas em todos elas a cotação não tem um valuation que você consiga fazer, a não ser que você estime uma melhora, uma reversão. E a Braskem também uma situação um pouquinho melhor aqui em termos de modelo de Graham e o modelo de Gordon, mas também tem esse problema da reversão, né? Como ela reverteu alguns números, ela acaba ficando boa aqui, mas se ela não mantiver o lucro que ela vinha tendo antes, né? Agora em 2020 ela teve prejuízo, ela fica ruim. Então, por enquanto, a Braskem, se ela conseguir reverter esse lucro de 2020, seria, dentre as empresas aqui, uma que seria boa e que conseguiria reverter a situação que hoje ela tem. Para fechar, vamos olhar aqui como é que o mercado entendeu esses balanços, né, nesses últimos dias. A gente não faz, lembrando, a gente não faz recomendação de compra ou de venda de nada, a gente está só fazendo a análise. E na nossa análise, essas empresas, nenhuma delas é uma empresa que você pode investir e dormir tranquilo, né? Mas se você aceita esse tipo de empresa que dá prejuízo hoje, dá lucro amanhã e fica nessa reversão para cima e para baixo da curva ali, ó, os últimos dias foram bons aí para a Gerdau, né? A Gerdau Siderúrgica, foram bons aí também para a Gerdau Metalúrgica, né, que é a controladora. Para a Braskem, os últimos dias também foram bons, né, vinha caindo ali e aí até melhorou, né, mesmo com todo esse prejuízo que ela apresentou. E para a Klabin, a situação também foi de subida, né, muito grande. Lembrando, pelo que eu mostrei lá, essas empresas estão com lucros cada vez menores e estão com cotações cada vez maiores. Então, a cotação sobe apesar do lucro cair. Uma situação, julgo eu, bem complicada para você aceitar. Se você quiser especular, ok, mas se você quiser ser sócio, é bem complicado ser sócio de empresa nesses termos. Então tá aí a nossa análise. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, de compartilhar com as pessoas que você sabe que investem nessas empresas, que gostam de analisar empresas. Não esquece também de comentar ali embaixo quais empresas que você gostaria que a gente analisasse mais a fundo, sejam essas, sejam as empresas que a gente já analisou, mas que você quer uma análise ainda melhor, ou que você quer uma empresa que a gente ainda não analisou porque não saiu o segundo trimestre. A gente não está conseguindo analisar todas porque são muitas empresas que saem agora todos os dias nesse período aí até semana que vem pelo menos, né, até o dia 15, e aí a gente vai tentando analisar do jeito que der. Bom, não esquece então de acessar lá o nosso Telegram e de colocar lá o seu e-mail para poder você receber o BI, né, o link do BI. E não esquece também, aí o nosso site está saindo para você poder acessar todas as novidades e tudo aquilo que a gente está fazendo, acessar nosso BI, acessar nossas análises. Fica atento aí nas análises que a gente já fez, que vai fazer, estamos lançando análise praticamente todo dia, e aí você fica por dentro dos balanços das empresas que você gosta e que você quer ser sócio, que você pretende investir para o futuro. Um abraço!